Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. O burburinho começou a circular nas redes sociais logo após a última entrevista do jogador Michael, do Flamengo, e a situação rapidamente ganhou proporções que ninguém esperava. Segundo fontes próximas ao atleta, Michael teria feito comentários nada amistosos sobre o Corinthians, causando alvoroço entre torcedores e jornalistas esportivos. A fala, ainda que dita em tom de brincadeira para alguns, foi interpretada por muitos como provocação direta, e rapidamente os vídeos começaram a viralizar em plataformas digitais, mostrando trechos de sua declaração com legendas chamativas, aumentando ainda mais a repercussão. O timing da entrevista, aliás, não poderia ter sido pior, considerando que o Flamengo e o Corinthians têm jogos decisivos pela frente, e qualquer provocação, mesmo que sutil, acaba se tornando combustível para rivalidades históricas, acendendo a chama de debates entre fanáticos de ambos os clubes, que não perdem a oportunidade de transformar qualquer comentário em guerra nas redes. Michael, conhecido por seu temperamento afetuoso dentro de campo, mas irreverente fora dele, parece ter subestimado o efeito que uma simples frase poderia causar, especialmente quando se trata de um clube com a paixão e a história que o Corinthians possui, que imediatamente reagiu com memes, threads no Twitter e vídeos de repúdio, tornando o episódio um dos assuntos mais comentados do dia na esfera esportiva, reforçando a atenção de torcedores e mídia. Enquanto isso, nos bastidores do Flamengo, membros da comissão técnica e da diretoria se movimentam para conter os danos da repercussão inesperada. Fontes internas revelam que houve reuniões de emergência para discutir como lidar com a situação, principalmente porque a mídia esportiva rapidamente associou a fala de Michael a um possível problema de comportamento que poderia prejudicar o clube. A pressão sobre o jogador aumentou consideravelmente, e relatos indicam que ele mesmo percebeu a dimensão que o comentário tomou, tentando, de maneira discreta, amenizar a situação por meio de mensagens privadas a colegas e jornalistas, sem sucesso, já que a internet não perdoa, e qualquer tentativa de explicação parece amplificar ainda mais a narrativa. Analistas esportivos começaram a opinar sobre o impacto psicológico que esse tipo de polêmica pode ter em um atleta, destacando que, além de afetar a imagem pública de Michael, o episódio pode refletir na confiança da equipe em jogos futuros, criando um ambiente de tensão que pode interferir no rendimento coletivo. A torcida rubro-negra, dividida entre apoiar o jogador e criticar sua imprudência, começou a expressar opiniões acaloradas nas redes sociais, criando um clima de polarização que, se não for administrado com cautela, pode se transformar em uma crise maior. O Corinthians, do outro lado, aproveitou a situação para se fortalecer internamente, mobilizando torcedores e gerando conteúdo provocativo nas redes, o que alimenta ainda mais a chama da rivalidade que, historicamente, sempre rende bons momentos de disputa e discussões apaixonadas, mas que agora ganhou um tempero a mais com a participação direta de Michael. Fontes próximas ao jogador contam que a declaração polêmica pode ter sido motivada por uma mistura de descontração e provocação, elementos que Michael sempre demonstrou dominar quando o assunto é rivalidade esportiva, mas que, dessa vez, ultrapassou a linha do que seria considerado mero comentário brincalhão. Nos bastidores, colegas de equipe teriam alertado o jogador sobre o potencial de repercussão negativa, mas a irreverência característica de Michael, combinada com o clima de rivalidade recente entre Flamengo e Corinthians, parece ter falado mais alto. Jornalistas e comentaristas de diversos canais começaram a especular sobre possíveis consequências disciplinares, criando um verdadeiro efeito dominó de rumores e palpites sobre multas, suspensões ou até uma conversa formal da diretoria com o jogador, aumentando a tensão e o interesse da audiência em acompanhar cada passo dessa história. Entre torcedores, a polêmica rapidamente se transformou em debates acalorados sobre respeito, rivalidade e limites da provocação, gerando memes, vídeos de compilação e uma enxurrada de comentários em redes sociais que reforçam o poder de engajamento que esse tipo de episódio pode gerar, independente de sua intenção inicial. O impacto, portanto, vai muito além de uma simples declaração, alcançando dimensões de marketing esportivo, rivalidade histórica e repercussão midiática, transformando Michael, sem querer, em protagonista de um capítulo que muitos já consideram inesquecível na história recente de provocações entre clubes grandes do futebol brasileiro.
A comunidade esportiva, como era de se esperar, não demorou a se manifestar, e personalidades do futebol comentaram sobre o episódio, algumas defendendo o direito de Michael expressar sua opinião, outras criticando a postura e alertando para os riscos de se envolver em polêmicas desse tipo. Os debates nas redes se intensificaram, com o hashtag surgindo e ganhando força, enquanto páginas especializadas em notícias do Flamengo e do Corinthians aproveitavam o momento para criar conteúdo que atraísse visualizações, engajamento e compartilhamentos. A imprensa esportiva tradicional também entrou no jogo, publicando análises detalhadas do comportamento do atleta, o histórico de rivalidade entre os clubes e possíveis desdobramentos futuros, reforçando a ideia de que, no futebol, qualquer comentário fora do contexto do campo pode se transformar em manchete de impacto. A situação também levantou questionamentos sobre a responsabilidade de atletas em redes sociais e entrevistas, especialmente quando se trata de clubes com torcidas apaixonadas e históricas rivalidades. Um tema que sempre gera polêmica e alimenta o debate sobre limites entre liberdade de expressão e respeito institucional. Entre especialistas, há opiniões divergentes. Alguns acreditam que a declaração é apenas mais um episódio de provocação que se resolve com o tempo, enquanto outros apontam para a necessidade de medidas disciplinares mais firmes para evitar que a situação se torne exemplo negativo para outros atletas. Em meio a tudo isso, Michael mantém-se no centro da atenção, observando de perto as repercussões de suas palavras e lidando com a pressão crescente de torcedores, mídia e colegas de profissão, que agora aguardam seus próximos passos com expectativa. Rumores indicam ainda que a fala de Michael sobre o Corinthians pode ter sido planejada, ou pelo menos inspirada, por assessores de marketing e mídias sociais que enxergam na rivalidade uma oportunidade de aumentar engajamento digital e visualizações. Se esse for realmente o caso, o episódio seria um exemplo perfeito de como o futebol moderno combina esporte, mídia e marketing, transformando uma provocação aparentemente espontânea em estratégia para manter o nome do jogador em evidência. No entanto, críticos questionam a ética por trás dessa prática, lembrando que provocações envolvendo clubes rivais carregam um peso emocional enorme para torcedores e podem gerar tensões desnecessárias. Entre jornalistas esportivos, especula-se sobre a possível reação da diretoria do Flamengo, que pode optar por oficializar uma nota, convocar Michael para esclarecimentos ou simplesmente deixar o episódio esfriar naturalmente, dependendo de como a repercussão evoluir nas próximas semanas. A torcida rubro-negra, enquanto isso, divide-se entre aqueles que consideram o comentário parte da irreverência do jogador e aqueles que acreditam que ele deve ser mais cauteloso, refletindo sobre a responsabilidade que acompanha o status de atleta de destaque em um clube gigante. Do outro lado, o Corinthians aproveita o momento para reforçar a rivalidade histórica e criar narrativas provocativas que fomentem o engajamento de sua torcida, garantindo que o episódio tenha repercussão prolongada e mantenha a rivalidade entre clubes acesa de maneira intensa e envolvente, mantendo os fãs de ambos os lados atentos a cada novo capítulo desse burburinho inesperado. Além disso, surgem questionamentos sobre o impacto desse tipo de declaração no desempenho de Michael dentro de campo, já que a atenção da mídia e a pressão da torcida podem afetar seu foco e rendimento. Especialistas esportivos comentam que, enquanto alguns atletas conseguem lidar bem com a exposição e utilizam a atenção a seu favor, outros podem sentir o peso da cobrança externa, gerando impacto direto na performance e no clima interno da equipe. A repercussão negativa pode, portanto, influenciar decisões táticas do treinador, motivar conversas internas sobre disciplina e até criar tensões entre jogadores que buscam evitar envolvimentos em polêmicas. A história de Michael ilustra de forma clara como, no futebol contemporâneo, qualquer declaração fora do campo possui potencial para se transformar em fenômeno midiático, envolvendo não apenas o atleta, mas também a instituição, a rivalidade histórica e a torcida, tornando cada palavra cuidadosamente observada e analisada. Com o passar dos dias, a expectativa é que o caso se transforme em pauta constante, alimentando discussões em programas esportivos, podcasts e redes sociais, enquanto torcedores se engajam em debates sobre provocação, respeito e estratégia de marketing. A situação deixa claro que, no futebol brasileiro, o impacto de uma fala vai muito além do momento e se transforma em um fenômeno que envolve paixão, rivalidade e repercussão midiática, sendo capaz de gerar ondas de discussões e memes que se espalham rapidamente,
moldando a narrativa em torno do jogador e do clube de maneira intensa e prolongada, consolidando Michael como o protagonista de uma das mais comentadas polêmicas recentes entre Flamengo e Corinthians. A direção do Flamengo, segundo rumores internos, avalia cuidadosamente os próximos passos a serem tomados em relação à situação de Michael, considerando que qualquer decisão precisa equilibrar disciplina, imagem do clube e repercussão midiática. A expectativa de torcedores, jornalistas e analistas é alta, e cada movimento da diretoria é observado com atenção, gerando especulações sobre multas, advertências internas ou até uma nota oficial explicativa. Paralelamente, o jogador se mantém discreto nas redes sociais, evitando declarações públicas que possam agravar ainda mais a situação, enquanto assessores de imprensa trabalham para gerenciar a narrativa e minimizar danos à imagem institucional. Analistas apontam que a rivalidade histórica com o Corinthians potencializa o efeito das declarações, já que provocações nesse contexto são sempre amplificadas e rapidamente transformadas em trending topics nas redes. A situação mostra como, no futebol moderno, a linha entre brincadeira, provocação e polêmica é extremamente tênue, e como um comentário mal calculado pode transformar um jogador em protagonista de debates intensos, tanto em mídias tradicionais quanto em plataformas digitais. No fim, o episódio de Michael evidencia a complexidade da comunicação no esporte, a importância da gestão de imagem e como a rivalidade entre clubes pode transformar uma frase simples em verdadeiro fenômeno midiático que repercute de forma imprevisível, gerando discussões apaixonadas entre torcedores e especialistas do setor, consolidando o rumor como um dos temas mais comentados do futebol nacional recente. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Enquanto a repercussão da declaração de Michael sobre o Corinthians continuava a se espalhar, rumores indicavam que jogadores de ambos os clubes já estavam comentando discretamente o episódio dentro de vestiários e treinos, criando um clima de expectativa e tensão silenciosa que só aumenta o interesse da mídia. Fontes internas relatam que a conversa entre atletas não se restringe apenas à provocação, mas também envolve especulações sobre possíveis reações em campo, como rivalidade ainda mais acirrada durante jogos, cobranças entre colegas e até estratégias de provocação deliberadas que possam aparecer no próximo confronto direto entre Flamengo e Corinthians. Torcedores atentos já começaram a observar cada gesto, cada expressão de Michael, buscando indícios de arrependimento ou audácia, enquanto grupos de WhatsApp e fóruns especializados em futebol fervilham com análises detalhadas de cada palavra dita, como se cada comentário pudesse influenciar o resultado de partidas futuras. A sensação é de que o episódio se tornou um fenômeno social além do futebol, envolvendo marketing, redes sociais e rivalidade histórica, criando narrativas paralelas que mantêm a atenção de fãs e especialistas. A mídia, por sua vez, intensifica a cobertura, transformando cada rumor em matéria, cada análise em trending topic, e cada vídeo viral em pauta obrigatória, consolidando Michael como protagonista involuntário de uma das maiores polêmicas recentes do futebol nacional. De acordo com informações que circulam nos bastidores, assessores do Flamengo estariam estudando a possibilidade de orientar Michael a conceder entrevistas controladas, com o objetivo de esclarecer o ocorrido sem gerar mais polêmica, mas mantendo sua imagem de jogador irreverente e carismático. A estratégia seria delicada, pois qualquer deslize adicional poderia intensificar a reação do público e criar uma crise ainda maior, afetando não apenas a reputação do atleta, mas também a imagem do clube. Especialistas em comunicação esportiva comentam que, nesse tipo de situação, o timing e a forma da resposta são cruciais, pois o público tende a reagir de maneira intensa e imediata, especialmente quando se trata de rivalidade histórica entre clubes grandes. Entre torcedores, o debate continua acirrado, com aqueles que defendem Michael argumentando que suas palavras fazem parte da tradição de provocações entre rivais, enquanto críticos alertam para os riscos de ofender a torcida adversária e gerar consequências indesejadas. A polêmica, portanto, não é apenas sobre uma frase isolada, mas envolve múltiplos fatores: história de rivalidade, pressão da torcida, impacto midiático e repercussão emocional, transformando o episódio em um verdadeiro laboratório de análise de comportamento esportivo, comunicação e marketing, onde cada movimento é observado e comentado por milhões de pessoas, consolidando o rumor como tema dominante no noticiário esportivo.
Enquanto a situação evoluir, surgem especulações sobre possíveis desdobramentos judiciais ou administrativos dentro do Flamengo, como advertências formais, reuniões internas e orientações disciplinares que poderiam influenciar a carreira de Michael no clube. Fontes afirmam que dirigentes estão atentos a cada passo, avaliando se a repercussão é passageira ou se precisa de intervenção oficial, considerando que a imagem do Flamengo é parte central da equação e qualquer crise de relacionamento entre jogador e torcida pode ter efeitos duradouros. Além disso, a mídia esportiva continua a analisar a fala do atleta, discutindo se houve intenção de provocação deliberada ou se tratou apenas de um comentário fora de contexto, gerando debates entre jornalistas, comentaristas e influenciadores digitais sobre ética, rivalidade e responsabilidade de figuras públicas. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!